Povo abençoado de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que Deus venha abençoar a sua infinita graça e misericórdia a vida de cada um de vocês. Vamos aí para mais um vídeo devocional, oração devocional e leitura do livro do Ivan Moisefi. Eu estava olhando no YouTube, no Google, né, tradutor, como é que se pronunciava o nome dele. É Ivan Moisefi. Ivan Moisefi. Estava falando errado, tá vendo? Mas agora estou falando certo. Vamos orar, gente. Espero que estejam gostando do livro, porque esse livro é muito bom. São os 3 primeiros vídeos aí, vocês viram como é profundo, vai ser profundo esse livro. Amém? Vamos lá, vamos orar. Grandioso Senhor e Pai eterno, poderoso Deus, Deus forte, Santo de Israel, obrigado, Pai, por mais um dia, por mais um vídeo que nos concede estarmos juntos, ó Pai, para podermos, Senhor, fortalecer a nossa fé no Senhor, através do testemunho de vida de uma outra pessoa que teve, ó Pai, uma experiência forte para com o Senhor. Espírito Santo, nos conduzem na sabedoria, nos ensinando, tanto no devocional como no livro. Tudo que possamos aprender e praticar nessa estrada da fé, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Obrigado por cada vida que está aí presente, ó Pai, orando comigo e vai ler junto comigo o devocional e este livro. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Devocional Charles Spurgeon. Ele vai pegar o trecho de Gênesis 4:2. Abel foi pastor de ovelhas. Como pastor, Abel santificou seu trabalho para a glória de Deus e ofereceu um sacrifício de sangue sobre o seu altar. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4, verso 4. Esse protótipo de nosso Senhor é extremamente claro e nítido, tal como o primeiro raio de luz que tinge o leste ao nascer do sol. Ele não revela tudo, porém manifesta o grandioso fato que o sol está surgindo. Vendo Abel, um pastor e também um sacerdote, oferecendo um sacrifício de cheiro suave a Deus, nós discernimos nosso Senhor, que traz diante de seu Pai um sacrifício que Jeová sempre terá em conta. Abel foi odiado por seu irmão, odiado sem causa, e mesmo assim era o Salvador. O homem natural e carnal odiava o homem aceitável, em quem o Espírito da graça foi encontrado e não descansou até que seu sangue fosse derramado. Abel caiu e com o seu próprio sangue aspergiu seu altar e sacrifício. Aqui é apresentado o Senhor Jesus morrendo pela inimizade do homem enquanto servia como sacerdote diante do Senhor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Vamos derramar nossas lágrimas por vê-lo ser morto pelo ódio da humanidade, manchando as pontas do seu altar com seu próprio sangue. O sangue de Abel fala. E disse o Senhor a Caim: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4, 9 a 10. O sangue de Jesus tem uma poderosa voz. E o significado de seu prevalente clamor não é vingança, porém misericórdia. É precioso, para além de toda preciosidade, estar no altar do nosso bom pastor. Vê-lo sangrando lá como sacerdote abatido e depois ouvir a voz de seu sangue declarando paz a todo o seu rebanho. Paz em nossa consciência, paz entre judeus e gentios, paz entre o homem e seu ofendido Criador, paz ao longo dos séculos da eternidade para os homens lavados em seu sangue. Abel é o primeiro pastor em ordem de tempo. Porém, nossos corações colocam Jesus sempre em primeiro lugar, em ordem de excelência. Ó grande defensor das ovelhas, nós, o povo do teu rebanho, bendizemos a ti com todo o nosso coração, quando vemos morto por nós. Muito interessante, né? Este devocional que
Charles Spurgeon ele fez com relação a Abel, trazendo um simbolismo com Cristo aqui na frente, sendo sacrificado por nós. Caim, irmão de Abel, o matou. Jesus foi morto pelo julgamento dos seus próprios familiares, o povo judeu. É interessante o modo que o Charles Spurgeon foi usado ali para trazer isso à nossa memória. Jesus morreu pelos seus familiares, Abel morreu pelo seu familiar. Jesus, como sumo sacerdote, está ao céu agora à direita do Pai, intercedendo por nós, mas ele aqui na terra era um sacerdote também. E o sangue dele foi aspergido na cruz por nós. E aí já nos traz uma outra memória, lá na época de Moisés, quando o anjo da morte iria passar nas casas dos egípcios, e Deus ordenou que com o ensopo banhasse os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro limpo, imaculado, sem defeito, sem defeito. E eles foram, por obediência ao Senhor, passaram sangue nos umbrais das portas e janelas. O anjo da morte passou e não matou os primogênitos dos judeus, mas os egípcios matou. Aí a gente vai fazer essa comparação com Jesus aqui na frente, o sangue de Jesus sendo derramado ali, escorrendo na cruz do Calvário. Aquele sangue escorrendo. Aquele sangue nos protege, aquele sangue nos salva, aquele sangue nos libertou, aquele sangue nos trouxe a salvação. Aquele sangue nos livrou da morte. O sangue de Jesus nos livrou da morte. O sacrifício de Jesus venceu a morte. Controverso isso, né? Ele morreu e venceu a morte. Como Jesus é lindo e soberano. Sua família pode te atacar, seus amigos podem te atacar, mas saiba que Jesus está com você. Ele passou por coisas 1000 vezes piores do que nós passamos. E ele foi um vencedor, ele é o vencedor. E se você é filho de Deus, ele te torna vencedor nele. Vamos meditar no livro? Capítulo 3, provérbio russo: não transponha umbral algum sem Deus. Já eram quase 2 horas da madrugada e Ivan estava tonto de sono. Em Odessa fazia muito mais frio que na Moldávia. Ainda não havia muita neve no chão, mas a que havia estava endurecida e escorregadia, como constataram os recrutas que, deixando o calor sufocante do interior da carroceria do caminhão, saltavam da viatura militar que os trouxera da estação até ali. E agora, enquanto acompanhavam aos tropeções o veículo escolta que os guiava para o centro de um grupo de construções que se distinguiam em meio às sombras, Ivan tentava entender a confusão de vozes que se faziam ouvir ao seu redor naquela escuridão. Por aqui, depressa! O comboio chegou com 1 hora de atraso, já estamos esperando há 1 hora. Posição de sentido. Que há com vocês, moleirões? Rápido! Como é que vamos fazer a distribuição das camas a 1 hora destas? O regulamento diz que as chegadas devem ocorrer apenas até às 10 horas. O que vai fazer então? Ficar aqui a noite toda ao relento? Quem é que vai dar as boas-vindas? Quem é de Carético? Vá alguém chamar Carético. Diga-lhe que já chegaram. Uma figura indistinta, abrigada num amplo sobretudo, a cabeça quase toda envolta por um cachecol, apareceu à porta do edifício, diante do qual toda a companhia se detivera momentos antes. Falou-lhes por gritos meio sufocados. Por causa do adiantado da hora, grunhiu ele, o discurso de boas-vindas seria breve, e eles poderiam ser dispensados para os alojamentos, que eram aqueles prédios enormes que davam para o largo onde se encontravam. Eles podiam ver, à luz dos refletores, que os prédios tinham 5 andares. Cada andar era constituído de 6 dormitórios,
cada um acomodando 32 homens, havendo, portanto, um total de 192 soldados em cada pavimento. No trem, haviam recebido fichas que indicavam o número do alojamento, o andar e o quarto de cada um. Nos dormitórios, os oficiais informariam aos recém-chegados qual era o seu beliche. O orador parou momentaneamente para pigarrear, afastou o cachecol da boca e deu uma cusparada na neve. Às 6 horas, seriam despertados por um toque de corneta. Teriam 5 minutos para se levantarem, vestirem-se e fazerem a cama. Depois, então, receberiam instruções quanto ao que se seguiria. Dispensados, e o homem embuçado girou nos calcanhares e desapareceu porta dentro. Seguiu-se então um imenso reboliço. Vários oficiais apareceram despertar subitamente, empurrando e gritando, encaminhando os pequenos grupos de soldados em diversas direções. Já dentro dos alojamentos, os exaustos recrutas viram-se andando por entre fileiras de beliches, iluminados por lâmpadas pendentes do teto. Apressados pelos berros dos oficiais, eles procuravam o número correspondente ao que constava de suas amarfanhadas papeletas, como retardatários que chegam a um teatro depois de iniciado o primeiro ato. Sotaques desconhecidos para Ivan enchiam o quarto. Lituanos tentando se expressar em um russo mal falado, bielorrussos, o famoso cantado moscovita confundindo-se com a fala lenta e suave dos nortistas, e aquela constante sensação de extrema fadiga que emprestava aquela mistura de leitos, braços, pernas, risos e palavrões uma aura de irrealidade. Pela manhã caiu uma neve fina, quando Boris Yakovlevich Frolov ergueu a corneta para o toque de alvorada. Os flocos caíam em seu rosto e no instrumento. Um gesto decidido, voltou na direção do terceiro andar do alojamento, para onde sabia que os novos recrutas haviam sido conduzidos na noite anterior. Nunca é cedo demais para se entrar em contato com as durezas da vida militar. Inalando profundamente o ar gelado da manhã, ele tocou. Conhecia muito bem a cena que estaria se desenrolando naqueles dormitórios. A corrida para se vestir, evitando o atraso que lhes acarretaria a distinção de ser taxado de molenga ou poltrão. A estranheza dos uniformes novos começaria a seguir, os olhares de apreciação mútua, a caminhada até o refeitório para o desjejum de peixe e chá. Iniciava-se o primeiro dia de correria, da instrução para as salas de aula, para as palestras de orientação, dali para as refeições e para a ginástica. Novo toque, agora na direção oposta. Para ele restavam apenas 11 meses. Podia se alegrar com isto. Seus companheiros de pelotão já estavam deixando o alojamento, sem camisa, prontos para a corrida matinal. Tinham que fazer um percurso de 15 quilômetros antes do café. Boris Yakovlevich abaixou a corneta e marchou em passos lentos para seu quarto. Talvez hoje, durante os treinamentos de tiro, ele conseguisse surrupiar uma bala para dar cabo de si mesmo. Esta tentação vinha rondando seu pensamento havia já algum tempo. O mais importante agora, pensava Ivan ao se encaminhar para o refeitório, é procurar um lugar para orar. O grande número de soldados, o barulho dos alojamentos, a impossibilidade de ficar a sós, começavam a incomodá-lo. Até mesmo os choupos desfolhados, porque passava agora, pareciam mais chegados uns aos outros, como se o fato de estarem sozinhos se fizesse incorrer em suspeita. O cheiro do peixe preparado permeava o amplo salão de refeições da cantina. Quando Ivan entrou em fila, junto ao balcão das canecas de chá que desprendiam um convidativo vapor em contraste com o frio da manhã. Em casa, nesta hora, ele estaria orando. Ali sempre fora fácil observar seus movimentos devocionais, mesmo na época em que estava aprendendo a dirigir. E tinha os dias cheios. Às vezes orava antes de pegar o trem para a cidade. Num dia de inverno, como o de hoje, oraria junto ao fogão da cozinha, próximo à cama dos irmãos menores, que ali dormiam para aproveitar o calor.
Gostava de orar naquele canto, ouvindo a respiração regular dos outros, que a variação de volume em sua voz não perturbava. Talvez após o desjejum pudesse procurar um lugar tranquilo. Os pratos de peixe já estavam vazios, mas os 30 soldados que ocupavam a mesa ainda não estavam satisfeitos, e as travessas de pão preto foram sendo passadas de um lado para outro até se esvaziarem de tudo. Uma ordenança movia-se por entre as fileiras de mesas com um enorme bule de chá, ia derramando líquido quente nas canecas que lhes eram estendidas. A sensação de solidão dava-lhe um aperto na garganta. Naturalmente, a vida ali seria como ele já supusera, mas talvez não tivesse calculado bem a imensidade da missão que se achava diante dele. Cada pessoa parecia envolvida em um mundo particular todo seu, sorvendo os últimos goles de chá, limpando o prato com um pedaço de pão amassado e depois passando a perna por cima do banco para se retirar, equilibrando o prato e caneca numa das mãos, correndo para a porta, detendo-se aqui e ali para uma palavra rápida com um amigo que conhecera no trem. Fileiras de soldados se postavam perto da saída, enquanto os outros passavam por eles e iam de encontro ao ar gelado daquela manhã de novembro. Confesso-me diante dos homens e eu o reconhecerei diante dos anjos de Deus. Não havia dúvidas de que era a mesma voz que lhe falara ao espírito tantas vezes. Ivan depositou faca e garfo dentro da caneca e os 3 no prato e transpôs o banco, dirigindo-se para a porta com os outros. A primeira coisa a fazer era procurar um recanto para orar. O sargento Strelkov tinha o rosto comprido e encovado, que ele conseguia encovar ainda mais quando irritado. Havia 2 semanas estava empenhado na preparação de um novo pelotão de recrutas. 2 semanas ouvindo as mesmas perguntas, aturando as interrupções e desordens que tanto detestava. Um torrão de lama congelada apegara-se à sua bota e ele fez um gesto impaciente para despregá-la. Este novo grupo era fraquíssimo. Apertando os olhos, dirigiu o olhar para o ponto do bando em formação, onde um lugar vago denotava a ausência de um soldado. Um movimento na periferia do campo de treinamento chamou sua atenção. O retardatário chegava numa corrida desesperada, ficou a observar impassivelmente. Era Moisef. Arfando pelo esforço de feito, ele ocupou seu lugar na fila. Nenhum soldado se moveu, nem mesmo para uma olhada rápida com o canto do olho. Strelkov sentia-se gratificado. Talvez ali estivesse a oportunidade de dar uma lição ao grupo todo. Explica a razão de seu atraso, camarada soldado Moisef. A conduta disciplinada de Strelkov era uma testemunha muda de que ele próprio nunca se atrasara. Com o peito descoberto, ainda ofegante pela longa corrida através dos campos, Ivan ergueu apreensivamente os olhos para a figura ereta do sargento, procurando controlar a respiração. Uma tensão parecia formar-se no grupo, enquanto Strelkov aguardava a resposta à sua pergunta. Sinto muito, sargento. Estava orando. Strelkov fixou o olhar nele. Não havia o mínimo sinal de brincadeira na expressão séria do rapaz. Um dos soldados em fila tossiu. O sargento correu o olhar pelo grupo imóvel. Será que pensavam que ele não percebia que estavam a ponto de estourar de rir? Mas ele já estava no exército tempo suficiente para saber o que fazer em caso de irregularidades. Siga com o treinamento normal, Moisef. Quando terminar, apresente-se a mim. Dando passo para trás, deu suas ordens ao pelotão e os homens se espalharam pelo campo, cada um para seu setor de treinamento. No instante seguinte, a área regurgitava de soldados saltando, correndo ou executando exercícios de ginástica. Ivan lançou-se imediatamente aos exercícios calistênicos, desejando ardentemente apagar a vergonha de ter chegado atrasado e que prejudicaria a dádiva que o Senhor lhe dera. Como se sentira feliz ao descobrir aquele gabinete onde podia orar. A velha que o arrumava assegurava-lhe que só seria utilizado depois das 10 da manhã e que era ela própria quem o abria às 5 horas da manhã para prepará-lo. Desde então ele se entregava ao louvor todas as manhãs, gozando da quietude do aposento que enchia sua alma.
Havia ali uma cadeira de couro e ele apoiava os braços nela ao se ajoelhar. O encosto protegendo-o do frio que entrava pela vidraça rachada. Mas esquecera a hora. Chegara atrasado para o início da instrução. Ao ouvir Strelkov chamá-lo novamente, reviveu a sensação de vergonha de momentos antes. O sargento pertencia a uma terceira geração de ateus. Seu avô fora um dos primeiros bolchevistas, aspirante da marinha e tripulante do couraçado Aurora. Lutara nas ruas de Leningrado por ocasião da Revolução. Seu pai fora oficial durante a Grande Guerra Patriótica e participara do cerco daquela cidade, vindo a falecer nos últimos dias dele em consequência de ferimentos e da carência de alimentação. Seu cartão de filiação ao Partido Comunista fora encontrado em seu bolso. Presentemente, Strelkov trazia-o junto ao seu na carteira. Ele se sentia perturbado com a presença do que denominavam burguesia no exército. Esfregou as luvas, uma contra a outra, e começou a caminhar, dando a entender a Ivan, com um movimento de cabeça, que o acompanhasse. Que negócio é esse de oração, Moisés? Você estava brincando? Não, sargento. Então o que há com você? Nada, estou bem. É ortodoxo? Filiado à igreja? Strelkov procurava se lembrar se aquele dia era um dos santificados pela igreja ortodoxa. De vez em quando ocorriam incidentes desagradáveis nos feriados religiosos. Não, sargento. Batista. Então era pior. Os batistas eram imprevisíveis e teimosos. Strelkov já participara da direção de seminários antirreligiosos em comunidades rurais, quando de suas atividades no Komsomol. Estes batistas compareciam, é certo, mas sempre tinham respostas longas e elaboradas para rebater os argumentos, e dificilmente eram derrotados. Um grifo do autor: na Rússia a palavra batista é um termo geral que designa todos os protestantes, e a expressão filiado à igreja diz respeito a membros da Igreja Ortodoxa Russa. Os protestantes se dividem em dois grupos. Um é registrado junto ao governo, é o Concílio da União dos Cristãos Evangélicos Batistas. Outro, não registrado, é considerado ilegal, o Concílio das Igrejas Cristãs Evangélicas Batistas. A congregação que a família Moisés frequenta pertence a este último, ao Concílio das Igrejas Cristãs Evangélicas Batistas. Continuando. Isso não é permitido aqui, Moisés. Orar, religião. No Exército Vermelho isto não dá. Já é bastante indesejável encontrarem-se remanescentes de sentimentos religiosos em outras partes da União Soviética, quanto mais em um jovem soldado em serviço nas Forças Armadas da URSS. Você terá que se modificar. Ivan seguia-o em silêncio, indagando-se mentalmente se o sargento esperava alguma resposta. Estou certo de que depois que arranjar alguns amigos aqui e começar a apreciar um pouco mais a vida militar, você compreenderá a insensatez de tais ideias. Só depois que a Rússia quebrou as cadeias do czarismo e da igreja, foi que ela pôde se tornar um país realmente forte. O mesmo deve acontecer a cada pessoa. Apesar de agasalhado com sobretudo, o sargento começava a sentir frio. Desejou estar dentro do prédio, sentado à sua escrivaninha. Deu uma olhada na direção do rapaz. Sua pele brilhava pelo frio. Batendo com os pés na neve para se aquecer, Strelkov ficou a observar Ivan, que atravessava o campo, correndo para sua unidade. Apesar de protegido pelas botas forradas de feltro que lhe chegavam aos joelhos, seus pés estavam enregelados. E ele perdera a hora do chá. Todavia, estava satisfeito com a conversa. Todos os outros soldados tinham ouvido Moisés afirmar que estivera orando. O oficial político tinha que ser notificado da ocorrência. O gabinete do Politkhruk estava parcamente iluminado. A fraca luz do sol de inverno, que entrava pela janela, era parcialmente bloqueada pelas desgraciosas cortinas verdes que cobriam a vidraça suja. O oficial encarregado era o capitão Boris Alibako, uma fortaleza de homem, baixo, mas de compleição robusta e uma fisionomia inescrutável,
de sobrancelhas espessas. Uma mera questão de pontualidade não lhe interessava em absoluto, mas o restante do relato de Stroukov, se é que não se tratava de uma piada de mau gosto por parte de Moisseff, este sim. Aqui tem um grifo do autor sobre Politchuk, é a sigla que designa Politichesky Oi, Rukovodstvo, que é Comitê de Diretiva Política. Continuando. Enquanto aguardava a chegada do rapaz, Stroukov começou a ter dúvidas quanto à sensatez do seu ato. Talvez não devesse ter levado Moisseff tão a sério. Teria sido melhor se nem tivesse conversado com ele. Fizera-o, porém, com a intenção de ajudá-lo, de orientá-lo. Mas poderia ser também que o soldado estivesse tentando zombar dele. Se fosse isso, os outros poderiam confirmar que ele declarara ter estado orando. Nunca poderiam negá-lo. Quantos teriam ouvido aquela afirmação? Procurou lembrar-se de quem eram os que estavam mais próximos e que poderiam tê-lo ouvido. O capitão Zalivaco voltou vagarosamente os olhos para Moisseff, que se postara à sua frente em posição de sentido. Seu cap estava na posição certa, ele fizera a continência também correta e respeitosamente. O interesse do oficial aumentou ligeiramente ao perceber a tranquilidade com que o moço correspondeu ao seu olhar examinador. Tinha boa dose de autoconfiança, sem contudo apresentar o menor traço de insolência. Zalivaco fez-lhe um gesto indicando que podia se assentar. Você não me parece o tipo de soldado que se atrasa. Que é que o impede de chegar à hora, juntamente com seus colegas de pelotão? Sinto muito ter me atrasado, camarada capitão. Prometo-me-lhe que isso não se repetirá. Não respondeu à minha pergunta. Que explicação você dá para o seu atraso? Perguntou com voz ligeiramente irritada. Zalivaco detestava evasivas. Estava orando, capitão. A frase ficou suspensa no ar, quase tangível pela sua estranheza. Stroukov suspirou de alívio. Convencia-se, afinal, de que agira corretamente ao denunciar Moisseff. Era do conhecimento de todos que a religião constituía uma ameaça aos atuais padrões da vida da União Soviética, mesmo que ela se manifestasse sob as formas mais despretensiosas possíveis. O próprio Lenin declarara que o objetivo supremo do Partido Comunista era libertar as massas operárias da ideia de religião. Stroukov endireitou-se, recobrando a confiança. O capitão tamborilou os dedos na mesa. A quem você orava? A Deus, capitão, o Criador do Universo, que ama a todos os homens. A Deus, repetiu Zalivaco, fechando os olhos e dando um profundo suspiro. Já foi provado cientificamente que Deus não existe. Os cientistas soviéticos estudaram essa questão exaustivamente e confirmaram a tese do comunismo científico de que Deus não existe. A ideia de Deus foi inventada pelo homem primitivo para explicar algumas situações que ele não conseguia compreender. Isto é o que dizem os ateus, capitão. Esta é a teoria correta e a posição adotada pelo governo comunista, pela Academia de Ciências e todas as grandes instituições soviéticas, incluindo nosso Departamento de Defesa. E esta é a opinião dos povos soviéticos. Camarada dirigente político, sei que o ateísmo é a linha de pensamento oficial da nação, mas a Bíblia ensina que Deus criou o homem após haver criado o universo. Nisso consiste a fé cristã. Zalivaco, que estivera fazendo anotações na ficha de relatório, parou um instante. Você possui uma Bíblia? Não, senhor. A Bíblia é um livro indesejável na União Soviética. Está repleta de erros científicos. Ela estimula a passividade e a subserviência. É proscrito no exército. Não sei como é que alguém ainda deseja ler tal livro. Ele transforma a vida, capitão. O exército é que transforma vidas, Moisseff, e modifica as opiniões também.
Talvez você precise de uma explicação mais detalhada para compreender isso. Trata-se de uma realidade mais profunda do que tudo que a Bíblia ensina. Estou pronto a servir o exército da melhor forma possível. Zalivaco começou a impacientar-se. Era difícil lidar com recrutas que tinham ideias religiosas. Estes crentes eram enganosos. Aparentavam ser bons cidadãos, calmos, pacíficos, pessoas inofensivas. E depois, acobertados por essa capa de virtudes, espalhavam seus falsos ensinos. Alegro-me de ouvi-lo dizer isto, Moisés. Essa declaração significa que está disposto a abandonar suas ideias subversivas a respeito de Deus, dedicar-se completamente ao programa de treinamento que está planejado para torná-lo um bom soldado soviético de inquestionável lealdade para com o Estado. Congratulo-me com você. Strelkov fitou o capitão Zalivaco com grande admiração. O Politruk sabia manobrar bem os homens, mas ele continuava a ignorar a expressão de atônito espanto do rosto do soldado. Pretendo interessar-me pessoalmente pelo seu desenvolvimento político e pela sua participação em todas as atividades políticas e militares requeridas. A seguir, colocou-se de pé, ainda examinando detidamente o soldado e aguardando sua resposta. Seria uma arrematada tolice da parte dele se não aceitasse a saída que lhe era oferecida. Mas os crentes eram todos muito insensatos. Começou a desejar que Moisés falasse melhor o russo. Era cansativo acompanhar sua linguagem gaguejante. Tenho o prazer, como cidadão soviético, de servir a causa do socialismo da melhor maneira que puder. Mas sou cidadão de outro reino também, do reino de Deus. Este reino nunca poderá representar uma ameaça à segurança do Estado soviético porque ele se situa no coração de cada crente. E a lei deste reino é a lei do amor. Não posso renunciar à minha cidadania neste reino, nem à minha lealdade ao rei que é Deus. Ele está estabelecendo o seu reino em toda parte, até mesmo na União Soviética. É um reino de perdão e amor. Nós já derrotamos outros reinos, Moisés, respondeu o capitão com voz trêmula. E outros reis? Talvez você tenha se esquecido disto. Só temos lugar neste país para quem for leal ao Estado soviético e a ninguém mais. Strelkov estava um pouco decepcionado. Tivera esperanças de presenciar uma demonstração de como tais questões podiam ser resolvidas de modo cabal e rápido. E parecia-lhe inadmissível que um jovem soviético pudesse estar assim tão contaminado pelo veneno da religião. Mas o capitão ainda não terminara. Continua. É evidente que você tem resistido ao doutrinamento, Moisés, e rejeitado as orientações de seus superiores. Isso me preocupa. Você precisa de uma lição. Já que gosta de orar de joelhos, eu vou dar-lhe uma oportunidade de fazer um serviço mais construtivo nesta posição. Irá lavar o salão de conferências do alojamento e todos os seus corredores de joelhos, com um balde e um esfregão. Vai trabalhar a noite toda. Talvez um exercício dessa natureza diante de seus camaradas poderá persuadi-lo a se tornar um pouco mais maleável. Você vai ter tempo para decidir se quer mesmo manter suas ideias antissoviéticas. Dispensado. Strelkov tomou posição de sentido, fazendo continência ao capitão. A questão atingira uma conclusão satisfatória. Uma sensação de alívio uniu por um momento os dois homens, enquanto o soldado também executava a saudação militar e deixava o gabinete. Aquela tarefa degradante ensinaria a Moisés para que é que os joelhos serviam. Antes que o pálido sol de dezembro chegasse ao meio do céu gelado, a notícia de que havia um crente naquele pelotão correra toda a companhia. Passada de um para outro, a história despertava risinhos irônicos dos que a ouviam, uns abanando a cabeça, admirados, outros dando de ombros. Logo após a primeira, seguiu-se a segunda notícia. O Politruk pusera Moisés a lavar o assoalho do salão do alojamento com um esfregão manual e um balde.
E o jovem parecia incrivelmente bem disposto, cantando e rindo, enquanto trabalhava, apesar das inúmeras interrupções que sofria por parte dos oficiais que o chamavam a seus gabinetes para passar-lhe repreensões. À hora do almoço, os soldados que atravessavam o hall de passagem para o refeitório olhavam-no com espanto ao ouvir os hinos que entoava suavemente, com evidente contentamento. Ele era um mistério. Oh, glória, hein? Aí vem aquela música do Lazinho, né, gente? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Uma música que vem bem a calhar agora, né? Nesse momento do Ivan. Ivan já começou a sua luta, né? Ali no exército. Sua luta espiritual. Combatendo o comunismo, combatendo os ateus. Combatendo aquelas pessoas que odiavam os cristãos e detestavam a Deus. Odiavam a Deus. Não queriam saber de Deus. Moisés, o Ivan, ele teve ali uma missão muito séria e muito importante, muito árdua para cumprir ali do reino dos céus. Só que ele sempre regozijando no Senhor, conforme fala a palavra do Senhor, regozijai-vos sempre, 1 Tessalonicenses 5,18. Regozijai-vos sempre no Senhor, pois esta é a vontade de Deus. Então o Ivan, ele praticava esse regozijo. Em meio a ofensas, em meio a calúnias, em meio a torturas, a provas, ele estava sempre alegre, sorrindo, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Podemos ver que o ambiente não mudou, Ivan. O ambiente não pode nos mudar. É nós que temos que mudar o ambiente através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ivan se manteve firme, assim como José no Egito, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Eles não se corromperam com o ambiente que estavam. Eles foram a diferença naquele ambiente. E assim também Ivan está sendo a diferença nesse ambiente militar. Os soldados já começaram a reparar. Esse jovem é diferente. É um mistério esse rapaz. Enquanto outros estariam reclamando ali ao esfregar o chão imenso com o esfregão, à noite ainda, que era fria, o Ivan, ele cantava, louvava ao Senhor e sorria, alegre, fazendo aquilo ali por amor a Deus. Obediência aos soldados, mas por amor a Deus. Agradecendo a Deus até por aquela provação que ele estava passando. Ivan, ele não conseguia enxergar o plano de Deus naquele fato dele estar ali no exército. Mas ele tinha plena confiança no Senhor Deus, assim como Abraão teve quando saiu da sua parentela. Ivan teve fé. Teve confiança. Se eu estou aqui é por um motivo. E esse motivo é de Deus. Então, se esse motivo é de Deus, então algo bom vai acontecer. Mesmo que eu esteja aqui contra todos contra mim, eu estarei trazendo a luz do meu Deus, do Deus do universo, Criador deste universo, para essas pessoas. Será através das minhas atitudes, da minha fala. É assim que eles vão conhecer a Deus. Através do meu caráter. Um caráter que o Espírito Santo moldou e está moldando. Então é importante que a nossa vida cotidiana seja um exemplo de cristão genuíno, servo de Deus, filho de Deus. Fica mais essa reflexão em mais um vídeo. Você tem sido um verdadeiro cristão dentro e fora da sua casa? O ambiente tem mudado você ou você tem mudado o ambiente? Nas provações, você tem mais reclamado do que adorado a Deus? Ou você tem adorado, louvado, engrandecido a Deus em todos os momentos? Porque é palavra. Regozijai-vos sempre no Senhor, pois essa é a vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Senhor Deus e soberano Pai, obrigado por mais um vídeo que nos concedeu, por mais essa leitura.
Senhor Deus, que venhamos ter essa fé, fé de Abraão, a fé que Ivan teve. Que venhamos, ó Pai, prevalecer, permanecer regozijando sempre no Senhor, em todas as circunstâncias da vida. Por mais que não enxerguemos o propósito claramente, mas temos que confiar no Senhor, porque o propósito que o Senhor coloca em nossas vidas, ele é perfeito e agradável. Obrigado, Pai. Abençoe cada lar e cada vida abundantemente. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, eu peço ao Senhor que venha curá-los para a Tua honra e para a Tua glória, se for do Teu querer, em nome de Jesus. Almas que estão abatidas, ó Pai, que o Senhor venha restaurá-las, venha renová-las, derramar a Tua alegria, que só o Senhor pode dar. Famílias que estão, Senhor Deus, em momentos de tribulação, que o Senhor derrame a Tua paz, que excede todo entendimento nessas famílias. E oro também, ó Pai, por essa nação brasileira. Porque, Senhor Deus, sabemos o que tem acontecido. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que tenha misericórdia deste Brasil. Que o povo brasileiro não venha pagar por um ato de um homem. Peço ao Senhor que venha, Senhor Deus, derramar a Tua graça sobre este país. Proteger o Teu povo, guardar o Teu povo. E abençoe a nação de Israel, Pai. Um povo escolhido do Senhor, da qual nós viemos deles. Toda essa humanidade veio da geração ali, israelita. Pai, nós te agradecemos, te exaltamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Faltou essa parte, né? Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja para com todos vós, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém, gente? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e reflitam nessas questões que eu levantei no finalzinho aqui. Reflitam. E depois respondem para si mesmos. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço.